O estudo dos fenômenos espirituais, ele é um estudo que exige você compreender tanto que os próprios fenômenos, eles são culturais, eles se dão e se desenvolvem historicamente, né? Então você vai perceber que há formas diferentes de vivenciar o mesmo fenômeno pelo fato do sujeito ser dessa ou daquela religião, dessa ou daquela época, ou está ligado a uma filosofia, uma visão de mundo, uma ideologia. Isso vai moldar, de certa forma, um pouco a forma como o sujeito experimenta alguns fenômenos espirituais. E, por outro lado, isso também molda a nossa forma de compreendê-los como, às vezes, né, não científicos ou anticientíficos. E nós temos, por conta de heranças passadas, a ideia de uma separação radical entre ciência e religião, o mito até de uma inimizade, de um conflito entre ciência e religião, como se as duas coisas fossem contraditórias, né? Então, por conta desse desacordo histórico, nós fomos gestando, desenvolvendo um mito bastante forte, bastante enraizado, de uma contradição radical desses temas, a ponto que esses grandes pesquisadores que começam a se interessar pelos fenômenos ditos espirituais de uma maneira científica, como William James, por exemplo, Frederick Myers, né, os nomes talvez mais importantes ali da virada para o século XX, eles vão justamente enfatizar que eles querem fazer uma ciência desses fenômenos e que eles não querem que essa ciência seja confundida com um posicionamento religioso, com uma crença ou com qualquer tipo de adesão formal a um credo, por assim dizer, uma doutrina religiosa. Até porque a religião, ela é um fenômeno humano. Ela quer falar do transcendente, naturalmente, do que está para além, talvez, da vida humana, mas ela, inevitavelmente, ela vai sempre falar da forma humana, da perspectiva humana, do ponto de vista que humanos sentem, entendem ou imaginam ou teorizam sobre o transcendente. Então, partindo dessa realidade que é totalmente humana, nós, como cientistas, por outro lado, nós precisamos observar como essa realidade que é humana, ela se dá e se desenvolve. Então, com essa visão, essa abordagem de conjunto, nós conseguimos contemplar melhor justamente essa complexidade dos fenômenos que estão ali no limite da nossa compreensão e que envolvem muitas dimensões da vida humana. E dentro dos seus estudos, o senhor tem também olhado para as questões da terminalidade. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas investigações, o que se tem olhado e quais as conclusões possíveis. Então, nós da área da divisão de humanas do NUPES, nós temos olhado para uma série de fatores, uma série de questões ligadas à espiritualidade. Na questão específica da morte, né, da forma como seres humanos lidam com a morte, nós poderíamos considerar, por exemplo, que a filosofia e as religiões sempre deram respostas a esse problema, sempre consideraram ele um problema capital. E na maioria das respostas de tipo religioso ou das alternativas, digamos assim, espiritualistas para o problema da morte, ela tende a ser minorada como um problema de transição do físico para o extrafísico, para o mundo transcendente. Isso aparece de maneira bastante consistente, bastante generalizada em todas as partes do mundo, em todas as épocas, não sugerindo que é um produto só cultural, mas que é uma demanda, talvez, filosófica básica, radical da espécie humana. E, por conta disso, nós estudamos múltiplas perspectivas de teorias da imortalidade da alma, por exemplo, em muitas tradições filosóficas. Claro que focando naquilo que é possível, né, fazer em termos de limitação de tempo e de pessoal envolvido, mas essa é uma pesquisa bastante importante, entender por que razões, não só razões religiosas, mas também razões lógico-metafísicas, éticas, o ser humano tem essa demanda básica, essa busca que se manifesta em múltiplas culturas, em múltiplas épocas.